Graça e paz, conectados com a palavra. Mais uma vez estamos trazendo da palavra de Deus uma palavra para o nosso coração, o nosso aqui e o seu aí onde você está. Que maravilha de construção! Durante o ministério terreno do Senhor Jesus, em uma das vezes em que passou por Jerusalém, estando na companhia dos seus discípulos, entrou no templo, estava no templo de Jerusalém, juntamente com os seus seguidores. E os discípulos, assim como todos os judeus, ficavam maravilhados quando contemplavam a construção do templo que estava em construção naquela época. O evangelista Marcos, no capítulo 13 do evangelho que leva o seu nome, versículos 1 e 2, registra o fato dizendo: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas coisas grandes, essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas elas derribadas. O templo em questão era o chamado terceiro templo. Salomão construiu o primeiro, o segundo foi construído na volta do exílio, embora deixando a desejar no que diz respeito ao material usado, e também em tamanho menor. E esse do qual estamos falando foi construído por Herodes o Grande, queria fazer um agrado aos judeus, então construiu o templo. Iniciou a construção no ano 19 a.C. e levou décadas, várias décadas para acabar. Inclusive, na ocasião relatada por Marcos, o templo ainda estava em obras e continuou em obras por mais tempo depois. A conclusão aconteceu pouco antes de o imperador Tito, no ano 70, invadir Jerusalém e destruir completamente esse templo que aqui fora tão admirado por um dos discípulos de Jesus. Jesus chama a atenção dos seus discípulos, que admiravam a suntuosidade da construção, e ao que parece os discípulos só tinham olhos para a beleza da construção, externamente falando. Jesus, no entanto, está atento à religiosidade legalista e vazia que acontecia dentro do templo e que fatalmente levaria à destruição completa e total dessa obra magnífica. A pergunta de Jesus: você está vendo todas essas grandes construções? Talvez essa pergunta de Jesus contenha uma nota de repreensão e de advertência, porque ele conclui depois dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E todas foram derribadas. No ano 70, ou seja, menos de 40 anos depois, toda aquela exuberante beleza foi literalmente destruída. Poderíamos concluir dizendo que o que interessa não é o que podemos ver, não é o exterior, e sim o que está no interior. Assim, o ser humano, por mais atraente que possa ser do ponto de vista externo, se não tiver beleza interior, o exterior não terá valor algum. Que Deus faça-nos compreender e que nós possamos nos aplicar no sentido de sermos belos interiormente e seremos certamente admirados também exteriormente. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado porque nós podemos confiar em Ti e depender de Ti, saber que contigo nós podemos ter as nossas vidas construídas e reconstruídas. E a exemplo do templo físico lá em Jerusalém, que Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra, e a sua palavra se cumpriu não muitas décadas depois. Mas o que a ti interessa não é o exterior.
mas sim o que vai no nosso interior. E tu já estás em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Ó Deus, que tu possas continuar trabalhando na vida de tantas e tantas pessoas que precisam ter essa certeza, para que o teu reino cresça e o teu nome seja honrado e glorificado. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.